Olá! Hoje falaremos sobre a elasticidade de preço da demanda, também conhecida por elasticidade de preço da procura. Bem, você pode encontrar esse termo com um hífen aqui, elasticidade de preço. Bem, a elasticidade de preço da procura, ou também elasticidade de preço da demanda, ela é uma medida que mensura ou que indica a sensibilidade da demanda face a alterações no preço de um bem, mantendo-se todas as outras coisas constantes, ou seja, ceteris paribus, como dizem os economistas. A lei da procura e da oferta conclui que a existência de uma relação inversa entre a quantidade procurada e o preço. Isto é, quanto menor o preço, maior deve ser a procura do bem. Já a elasticidade é a alteração percentual de uma variável, dada uma variação percentual em outra variável. É, pois, sinônimo de sensibilidade, de resposta ou de reação de uma variável em face de modificações em outras variáveis. As elasticidades preços da demanda são variações percentuais na quantidade demandada dada a variação percentual do bem. Mensura a sensibilidade, a resposta dos consumidores quando ocorre a variação no preço de um bem ou serviço. Ela pode ser classificada como elástica, inelástica ou unitária. E os principais determinantes da elasticidade de preço da procura são a disponibilidade de bens substitutos, ou seja, a existência de bens que satisfaçam as mesmas necessidades permite aos consumidores, perante aumento de preço, substituir o consumo do bem pelo bem substituto. A essencialidade. O volume de consumo de bens essenciais é pouco influenciado pelo preço. Por exemplo, o sal de cozinha é um bem cuja procura é pouco sensível ao preço praticado no mercado. Percentagem do rendimento gasto com bem. Quanto maior for o peso do bem no orçamento da família, maior será o incentivo ao consumidor para que ele procure substitutos e, portanto, maior acessibilidade terá perante variações nos preços praticados. Restrição do mercado. Mercados muito restritos, de um modo geral, apresentam maior concorrência com bens similares. Portanto, essas mercadorias são mais sensíveis ao preço, desde mercadorias mais amplas, por outro lado, têm substitutos e são insensíveis aos preços. E o chamado horizonte de tempo. O intervalo de tempo maior permite que os consumidores de determinada mercadoria encontrem mais formas de substituí-la, quando seu preço aumenta. Bem, nós temos aqui um exemplo prático do que é a elasticidade de preço da demanda. A chamada elasticidade de preço da demanda, ela é igual à variação percentual na quantidade demandada sobre a variação percentual no preço do bem. Evidentemente que isso pode ser um bem ou serviço, certo? Então nós temos aqui duas situações. Aqui em 31 de 12 de 2013 e aqui em 31 de 12 de 2014. O preço da mercadoria era R$ 10 em 2013 e passou para R$ 10,50 em 2014. E a quantidade dessa mercadoria transacionada foi de 500 em 2013 e 480 em 2014. Vamos então calcular a chamada elasticidade de preço da demanda. Em primeiro lugar, vamos colocar as duas situações existentes, perfeito? A situação A e a situação B. Ou poderia ser a situação 1 ou a situação 2, conforme você queira. Então a gente vai verificar as variações que aconteceram de A para B, perfeito? Então vamos fazê-lo aqui. Ó. Para calcular essa variação percentual, eu poderia fazer assim, elasticidade preço da demanda. Vai ser igual aqui. Vai ser exatamente igual à variação na quantidade demandada. A quantidade demandada seria 500 e 480. Então eu tenho que pegar, né, a quantidade em B, que é a quantidade última, menos a quantidade primeira A, dividir tudo isso pela base, a base seria a própria quantidade A, que é a primeira, e isso aí eu multiplicaria por 100, para dar em porcentagem. Já no preço seria o mesmo raciocínio aqui anterior, sendo que utilizaremos o preço, ou seja, preço de B menos preço de A sobre preço de A, que A é a base. E isso aqui vezes 100. Perfeito? Bem, se a gente fizer isso aqui, nós temos QB. QB é 480, que é a quantidade. Seria 480 menos TA, que é a 500. Isso aqui
sobre QA, que é 500. Isso tudo sobre PB. PB 10,50. 10,50 menos R$ 10 sobre R$ 10, que é o valor base. Isso aqui eu tenho que multiplicar por 100. Aqui também eu multiplico por 100. Para facilitar os cálculos, a gente não está com o calculador aqui, você numa prova também não teria uma calculadora, né? A gente pode aqui, de antemão, fazer o seguinte, cortar logo esse 100 com esse 100, né? Então, nós ficamos aqui com o seguinte. Velocidade de preço da demanda seria igual a 480 menos 500 vai ser menos 20 sobre 500. E 10,50 menos 10 dá 0,5 sobre 10. Né? Então, fazendo os cálculos aqui contas de matemática, vocês têm que estar recordados as regras matemáticas, vai ser 20 dividido por menos 20 por 500 vezes 10 por 0,5. 10 por 0,5. Se vocês observarem, nós temos aqui uma facilidade no seguinte aspecto. Esse zero eu posso cortar com esse zero e esse zero com esse zero aqui. Então vai ficar o quê? Vai ficar menos 2. Olha bem, esse final tem que perdurar sobre 5 vezes 0,5. Quanto é que daria? 5 daria 2,5, certo? Perfeito? E fazendo esse cálculo aqui, eu não vou fazer aqui porque para a gente ganhar tempo vai ser menos 0,8, que seria a nossa resposta, menos 0,8. O que seria o menos? Então vamos interpretar. Eu disse anteriormente que o preço ele teve um acréscimo, né, maior, a variação do preço foi maior do que a variação na quantidade. Por isso que ele ficou negativo, só para dizer que foi o inverso, foi menor do que ele. Perfeito? Então a resposta do preço foi menos 0,8, que é o cálculo que nós temos. Ou seja, enquanto os preços eles aumentaram, vamos supor, em 1%, a quantidade aumentou em 0,8. Perfeito? E vocês recordam aqueles termos de elasticidade unitária, certo? Que a demanda é unitária, né? Quando dá igual, se aumentar 1% no preço, aumentar 1% na quantidade. E a elástica e a inelástica, que nós daremos esse conceito nas próximas aulas. Grato pela atenção, continue a nos prestigiar, a gostar de nossa aula e a se inscrever em nosso canal.